A paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais um vídeo cuja nossa aula vai ser a aula de número 9 da revista, da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. E o título da nossa lição é Gog e Magog, um dia de juízo. Essa lição, meus irmãos, está baseada em Ezequiel do capítulo 38 e o 39. A leitura bíblica em classe é do 38, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 6, e depois o capítulo 39, do versículo 1 ao versículo de número 10. A palavra-chave é juízo. Deus, ele traz o seu juízo, Ele tem um juízo, ele traz juízo para as nações, para as pessoas individuais, como nós já vimos em lições passadas também. E esta aula é uma aula tremenda. Nós vamos aprender muito. É uma aula escatológica e também tem os seus pontos aí da geografia bíblica, Uma aula muito difícil, então nós vamos bem com calma, viu, meus irmãos? E assim nós podemos aprender da palavra de Deus. Eu já peço para que você venha dar seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Assim Deus vai estar te abençoando, Você vai achar melhor os nossos vídeos e estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. A nossa introdução, meus irmãos, por se tratar da palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus ela é muito atacada pelas pessoas céticas, as pessoas que não acreditam, Então ela sempre começa a colocar empecilho, não acreditam na palavra de Deus. E quando tem alguma profecia bíblica, geralmente elas dizem assim: ah não, isso foi escrito depois do acontecido, É por isso que conta tantos detalhes desse jeito, Mas nós que cremos na palavra de Deus sabemos que a palavra de Deus ela é perfeita e tem o seu cumprimento, Tem seu cumprimento, pois a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, Ela nunca volta vazia. E nem um tio, nem um jota vai cair por terra, Então tudo que Deus falou, Deus ele vai cumprir na tua palavra. Nós sabemos que tem profecias que se cumpriram. Deus falou e essas profecias se cumpriram. E essas profecias desse vídeo, nessa aula que nós vamos comentar hoje, são profecias para o futuro. Esses céticos que não acreditam na palavra de Deus, não tem como argumentar isso. Porque esses relatos que se encontram em Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39, esses eventos ainda não aconteceram. O ponto 1 da lição, sobre a identidade dos povos invasores, pois a nossa lição, irmãos, vai se tratar de uma batalha que vai acontecer ainda. Então nós vamos procurar a identificar a região, os povos, Então vamos sobre a identificação dos povos invasores, Envolve muitos nomes, Como se encontra na palavra de Deus aqui em Ezequiel capítulo 38, do versículo 2, versículo 3, fala sobre isso, versículo 5 cita muitos nomes, versículo 6 também, Então nós vamos aprender um pouco sobre isso. E nós sabemos também que muitos desses nomes parecem enigmáticos, É difícil da gente procurar saber com exatidão. Então não dá para bater o martelo, Não dá. O nosso desafio nesta lição é procurar saber, identificar quem são hoje os povos que Ezequiel estava falando lá antigamente. Então olha só a dificuldade nisso. Ezequiel falou lá antigamente, muitos anos antes de Cristo aí, e nós temos que identificar hoje quem são esses povos, Olha só o gap de tempo que tem. Então é muito grande nesse gap de tempo. Então muitas das vezes esses povos já não existem mais, ou esses povos mudaram de lugar, Então temos que ir com calma, com calma nisso. Os invasores, quem são esses invasores, Quando que vai acontecer essa batalha? Ezequiel deixa muito bem claro que ela vai acontecer nos fim dos dias, ou no fim dos anos, Então não é para a época de Ezequiel. Isso não foi, ele deixou muito bem claro com isso, Vai ser
algo para o futuro, no fim dos dias, no fim dos anos, né? E vale a gente lembrar também, meus irmãos, devido aos acontecimentos dos últimos tempos, das batalhas que estão acontecendo entre Rússia e Ucrânia, esses assuntos sempre vêm à tona. Eles sempre vêm à tona, esses assuntos, né? Aí muitos já começam a argumentar, será a batalha de Armagedon? Né? Isso não tem nada a ver, viu, meus irmãos? São batalhas diferentes, né? É o que nós vamos aprender um pouco nessa lição, né? Não se trata a mesma batalha do Armagedon, é uma outra batalha. A batalha do Armagedon se encontra em Apocalipse capítulo 16 e o versículo 16 e também no capítulo 19 de Apocalipse, né? Fala dessa batalha aqui do Armagedon, né? Então são batalhas distintas, são batalhas diferentes. Porém, a Bíblia deixa bem claro, Ezequiel na sua profecia ele deixa bem claro o seguinte, né? Que são reinos que vêm do norte de Israel para pelejar, né? Para nós compreendermos um pouco, meus irmãos, vamos ler um trecho da palavra de Deus, Ezequiel capítulo 38, do versículo 1 aí, né? Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra eles. Então, olha só, Ezequiel deixou bem claro, né, que havia que essa profecia estava sendo dirigida contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal. Nós vamos procurar explicar melhor esse assunto, né? Mas quem será esse Gog, né? Gog profetiza contra Gog, né? Nós sabemos que vai ser um líder, né? Das bandas do norte, né? Deixa bem claro isso, né? Que seria da terra de Magog, seria das bandas do norte de Israel, né? Outros grupos também, né? Que fala que seria do norte da África, da Etiópia, que são os Put, né? São nomes que a profecia relata, né? No capítulo 39, a derrota de Gog e seus confederenciados, ou seja, vai levantar esse chefe, esse príncipe, e vai fazer uma confederação, né? Vai fazer os seus aliados para vir contra Israel. E essa batalha, ela tem um propósito. O propósito é saquear as riquezas de Israel, né? Quando nós fazemos uma leitura de Ezequiel capítulo 38, isso deixa muito bem claro que o propósito é saquear as riquezas, né? As informações que se encontram na palavra de Deus, né, esses nomes que nós lemos aí, essas informações geográficas é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial, né? Porque simplesmente fala que é da banda do norte ali, né? Então é difícil identificar o lugar exato, né? Muito difícil. É necessário identificar esses povos no contexto em que vivia, né, o profeta Ezequiel e procurar identificá-los nos tempos atuais. Quando a Bíblia fala que Gog, né, nessa profecia, né, Gog da terra de Magog, Gog não é um nome próprio, né? Provavelmente seria um título, né? Assim como é o título de Faraó, de César, né? São títulos, né? Não são um nome específico, né? Então há um título aí que é Gog, né? Então não dá para identificar quem será esse homem, né? Não dá, que vai se levantar, esse príncipe que vai se levantar, não dá para identificar. Mas a Bíblia deixa muito bem claro que vai ser um homem que vai fazer uma confederação aí, né? E vai aliar algumas nações contra Israel. Sobre a identidade desses povos invasores, Magog. A palavra de Deus nos diz Gog da terra de Magog, né? Magog, ele é o nome de um dos descendentes de Jafé, filho de Noé, que se encontra em Gênesis capítulo 10 e o versículo 2, né? Mas só que em Ezequiel, né, ele é apresentado como um lugar e não como um nome específico, né? Deixa bem claro, da terra de
Magog. Flávio Joséfo, né, que é de 37 a 303 depois de Cristo, né, ele identifica Magog com os citas, que é um conjunto de etnias nômades que viviam na região do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Esses citas, meus irmãos, como diz aqui, né, são grupos, né, nômades, de etnias nômades, né, que peregrinavam, né, e era um povo muito forte, era um povo bárbaro, era um povo cruel, né. E se nós formos pesquisar esse nome, fica exatamente aí na região norte de Israel, provavelmente onde se encontra a Rússia aí, né. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 3 e o versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é de tudo em todos. Então olha só, que a palavra de Deus nos está dizendo aqui, né, que o Senhor Jesus é poderoso para salvar a todos, não tem acepção de pessoas. Quando a pessoa se entrega o seu caminho para o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma vida transformada, não importa se é judeu, se é gentil, se é grego, se é bárbaro, se é cita aqui mostrando que são povos piores que os bárbaros, né? Eram povos cruéis. Se é servo ou se é livre, né? Vale muito bem pesquisar sobre esse assunto, né? Essa atualização de Gog, que faz parte desses povos aí que cita, né? Meseque e Tubal, fazem parte do bando de Gog, né? Depois apresenta mais 5 povos, que são os persas, os etíopes e os Puti, com eles, todos com escudos e capacetes, né? Tudo bem preparado. Gog, então, meus irmãos, ele vai fazer uma confederação, né? E vai pegar esses povos aqui que foi citado, né? Em Ezequiel 38. Vai pegar esses povos aqui e vai vir contra, né? Vai vir para guerrear fortemente armado contra Israel. Em toda a história de Israel, nós vemos que Israel venceram batalhas que, se assim podemos dizer, eram batalhas invencíveis. Mas nós vemos que com mão forte Deus livrou a Israel. Deus, ele tem os seus meios de trabalhar, né? Deus, ele é poderoso, né? E Deus, quando ele quer fazer, ele faz, meus irmãos, ele faz. Então, esta batalha aqui, que essa confederação vai vir contra Israel, aos olhos humanos, Israel não teria a menor chance de vencer. Mas nós vemos que Deus é quem vai pelejar nesta batalha. Quando aqui na Bíblia está dizendo Meseque e Tubal, não são países atuais hoje, né? Não tem como identificar como países atuais, mas, né, a região que atualmente faz parte da Rússia, né? Como eu disse, outrora, né? Então não tem como identificar como um país em si, né? Mas é naquela região ali, né? Por ali. Os seus aliados, quem são os seus aliados? De Gog, né? No caso seria Irã, que a Bíblia menciona como os persas, o leste da Europa, que é Gomer, e o centro e o norte da África, que a Bíblia chama de Cush e Puti, e a Turquia, que a Bíblia menciona como Togarma, né? Então são esses os povos aí que vão se aliar com Gog aí para atacar a Israel. E lá em Apocalipse capítulo 20 também é citada uma batalha, e essa batalha se chama Gog e Magog. É totalmente diferente dessa de Ezequiel capítulo 38 e 39, pois lá em Apocalipse, esta batalha em Apocalipse capítulo 20, essa batalha vai acontecer após o milênio, né? Após o milênio. E essa no qual nós estamos nos referindo, ela vai acontecer provavelmente ou no início da tribulação
né? Ou um pouco antes, né? Não dá para fechar aí, né? Bater o martelo a esse respeito, né? Mas provavelmente vai ser bem no início da grande tribulação. Eu quero passar para vocês algumas diferenças desta batalha de Ezequiel 38 e 39, de Apocalipse 20, né, que também cita o nome Gog e Magog. De Ezequiel 38 e 39, a batalha segue em um período quando o nome de Deus está sendo profanado. Em Apocalipse capítulo 20, esta batalha segue em um período de glória mileniar, né, mileniária. De Ezequiel, a batalha é chamada de Gog, terra de Magog, né? Enquanto lá em Apocalipse é uma frase, né, que chama Gog e Magog, né, que seria uma metáfora, né? De Ezequiel, a invasão ela vem do norte do país identificado, né? Ela vem do norte, de uma região específica, enquanto lá de Apocalipse são todas as nações são seduzidas, né, da terra, né? Pessoas de todas as nações. De Ezequiel, o propósito é saquear a Israel, tirar as riquezas de Israel, enquanto lá em Apocalipse capítulo 20, as nações são enganadas pelo diabo para se revoltarem contra Deus. Então, lá de Apocalipse 20, né, que depois do milênio, né, vai ser essa batalha Gog e Magog. E a de Ezequiel aqui é uma batalha distinta, uma batalha diferente, né? Eu também quero apresentar para você uma diferença entre a batalha de Ezequiel 38 e 39 e também a batalha do Armagedon, porque muitos, né, acabam ligando uma batalha com a outra, mas eu quero passar para você uma perspectiva da Assembleia de Deus, né, do qual nós servimos aqui, da Assembleia de Deus, uma perspectiva aqui pentecostal, né? A batalha de Ezequiel ela é conduzida por Deus, enquanto a batalha do Armagedon de Apocalipse capítulo 16 e 19 ela é conduzida pela besta, né? A batalha de Ezequiel sobrevive 1/6 dos invasores, né? Capítulo 39 de Ezequiel, versículo 2, a versão Almeida, revista e atualizada. Enquanto na batalha do Armagedon não sobrevive ninguém, né? Nenhum dos inimigos sobrevive. Isso se encontra em Apocalipse 19 e o versículo 21. Mas vale ressaltar que esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mesmo que levante o inimigo, mesmo que pessoas querem nos afrontar, mesmo que muitos querem ver a derrota do cristão, Jesus é quem nos defende, né? Como a Rússia aparece nesse contexto todo, né? Nos tempos que nós estamos vivendo também se fala muito nisso, né? Como a Rússia aparece nisso, né? A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, que significa cabeça, chefe, pico, monte, partes superiores, né? E uma curiosidade é que na Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, príncipe de Ros. A Septuaginta, que é a versão dos 70, né, que é a versão grega, né, dos textos hebraicos, né, e algumas versões brasileiras pegaram isso, né, algumas versões inglesas também, né, pegaram esse termo aí, né, príncipe de Ros, né. Então é por isso, meus irmãos, é importante nós termos várias traduções, né, várias traduções bíblicas, né, porque às vezes é difícil de interpretar nenhuma, é difícil ler nenhuma, a gente lê em outra, né. Por isso, nós que estudamos da palavra de Deus, nós que procuramos transmitir da palavra de Deus, temos que ter aí vamos dizer assim, uma biblioteca aí de estudo e várias traduções da palavra
do Senhor, né? Agora, foi a semelhança do som, né? Olha só, né? Rosh, né? Para a Rússia, né? Então, pela semelhança do som, transferiram isso aí para a Rússia, né? Mas é uma mera especulação nisso, né, irmão? Essas interpretações aí, né, irmãos, de falar que Rosh é Rússia, né? Esse pensamento ele não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, né? Como alguns de modo errado aí criticam nós, né? Por isso aí, né? Mas não, né? Isso já veio lá de 1987 aí de Genésio, né? Mas vale lembrar, Flávio Joséfo ele aponta muito para essa parte aí, mas não pelo sentido do nome, né? Mas por arqueologias, né? Para os estudos que envolve tudo isso aí, aponta para a região aí de Turquia, da Rússia, né? Para essa parte aí. Uma coisa importante para nós aqui é procurar distinguir essa guerra de Ezequiel 38 e 39 da guerra do Armagedon e também da guerra de Gog e Magog, que será depois do milênio. Então, são 3 guerras distintas. A primeira, no qual o estudo se refere hoje, de Ezequiel 38 e 39, ela acontecerá bem no início da grande tribulação, a guerra do Armagedon após a grande tribulação. Olha só, irmãos, e a guerra de Gog e Magog depois do milênio, né? Uma coisa importante para nós aqui, essa guerra aqui de Ezequiel 38, eles não vão ter que pelejar. O próprio Deus vai intervir nessa guerra aí e vai dar vitória para o povo de Israel. Vai acontecer um terremoto, nos diz a palavra de Deus, né? E Saraiva, né? Vai cair, vai destruir o inimigo. Vai ser uma destruição tão grande que Israel vai ficar 7 meses enterrando os inimigos. E os escombros, as armas dos inimigos, todos aqueles escombros, eles vão conseguir queimar eles somente depois de 7 anos, né? Um período de 7 anos queimando esses escombros todo aí. Esse foi um resumo de mais uma aula da nossa revista, né? Da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe vocês e continua conosco. Deus abençoe vocês e mais uma vez eu lhe peço, se inscreva, dê seu like, comenta aí nos nossos vídeos, fala o que você pensa a respeito, dê a sua opinião, queremos saber o que devemos melhorar também. Comenta aí, coloca o seu comentário aí, será de grande valia para nós.